Eles nunca tinham testemunhado algo assim antes. Os soldados romanos costumavam exercer seu poder para prender uma vítima à sua cruz, mas esse homem comum que, estranhamente, recusou a bebida misericordiosa também se recusou a lutar. A ausência de resistência enquanto eles cravavam os pregos era surpreendente. E em vez de xingamentos, gritos e cuspidas regulares que saíam da boca de uma vítima, o que saía de sua boca eram palavras de bênção, junto com orações compassivas. As primeiras palavras do Salvador, no lugar chamado Calvário, foram: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Sem dúvida, aqueles soldados ficaram impressionados com aquele homem estendido naquela cruz, bem diferente dos outros dois malfeitores que também, se não foram, seriam pregados. Observe que a primeira palavra dos lábios de Jesus é Pai. Seu primeiro pensamento em meio ao sofrimento foi orar. Das 7 palavras do Salvador na cruz, 3 delas são orações. O quarto clamor é uma oração. Meu Deus, por que me abandonaste? Mateus capítulo 27, versículo 46. O clamor final é também uma oração. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas capítulo 23, versículo 46. O início, o meio, ou no meio e no fim de sua agonia foram banhados em santa conversa com o Pai. A angústia da cruz, intenso o suficiente para levar as vítimas a amaldiçoar a Deus, não interrompeu sua perfeita comunhão com seu Pai. Mas o seu primeiro clamor não é apenas uma oração, mas uma oração pelos outros. Ele não ora, Pai, ajuda-me, ou Pai, salva-me. Ele clama, Pai, perdoa-lhes. Seu primeiro pensamento na oração não foi orar por si mesmo, mas interceder pelos outros. Se as vítimas da crucificação oraram pelos outros, provavelmente foi por vingança, foi vingativa. Mas Jesus não pede ao Pai para prejudicá-los, mas para perdoá-los. Ele estava pensando não no mal que estavam fazendo a ele, mas no mal que estavam fazendo a si mesmos. E aqueles soldados endurecidos certamente ficaram atordoados ao ouvir este homem, um homem que eles estavam crucificando, orar por eles. Orar para que o Pai, para que Deus o Pai, perdoasse o que eles estavam fazendo, ou perdoasse o que eles não sabiam que estavam fazendo. O Senhor estava sem surpresa, praticando o que pregava. Não era uma surpresa para aqueles que conheciam o Senhor Jesus. Ele praticava o que pregava. Ele havia dito, ame seus inimigos, faça o bem àqueles que te odeiam, abençoe aqueles que te amaldiçoam, ore por aqueles que te maltratam. Lucas capítulo 6, versículos 27 e 28. Não havia amor como o dele. Um amor expresso no desejo de perdão daqueles que o maltratavam. Se os soldados se perguntassem se o ouviram corretamente, não precisariam mais se perguntar, pois novamente Jesus clamou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O tempo imperfeito no grego desta frase indica que Jesus repetiu essa oração várias vezes. Na nossa Bíblia em português está registrado somente uma vez, mas no grego, o tempo no grego imperfeito indica que Jesus repetiu esta mesma oração várias vezes. Os soldados ouviram várias vezes. Os soldados podem ter ouvido sua oração enquanto os pregos rasgavam a sua carne. Talvez eles tenham ouvido novamente quando a cruz foi elevada e caiu na abertura do chão, quando partiram as suas vestes e lançaram sortes, Lucas capítulo 23, versículo 34, e possível que tenham ouvido novamente.
E é possível que eles tenham ouvido novamente depois. Nós nos perguntamos quantas vezes esse clamor subiu em favor daqueles que o crucificaram. Esses homens nunca haviam testemunhado uma resposta tão misericordiosa e compassiva ao ato vicioso da crucificação. Mas os soldados provavelmente não foram os únicos a ouvir seu clamor repetido. Imediatamente depois, Lucas registra que o povo estava olhando, e os governantes também. Lucas capítulo 23, versículo 35. A oração de Jesus não foi apenas pelos soldados romanos, mas por aqueles para aqueles de sua própria nação que o entregaram para ser executado. Lembre-se de que parte de sua oração foi: eles não sabem o que fazem. Os soldados romanos eram ignorantes sobre quem Jesus era realmente. Mas Pedro disse mais tarde a seus compatriotas: e agora, irmãos, sei que vocês agiram na ignorância, como também os seus governantes. Atos capítulo 13, versículo 17, e veja também Atos capítulo 13, versículo 23, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. Os sofrimentos de Cristo não diminuíram sua confiança em seu Pai. Ele não repetiu: Pai, perdoa-lhes, porque não tinha certeza de que sua oração foi ouvida, mas porque tinha certeza de que sua oração foi ouvida. Houve tantos atos vergonhosos na cruz que precisavam do perdão divino e precisavam a cada ato vergonhoso, ser repetida a mesma oração. E Jesus tinha confiança para orar para que tal perdão fosse concedido. No momento em que estas pessoas, tocadas pelo Espírito Santo, se arrependessem, Deus concederia esse perdão que o Filho pediu. Isto aconteceu em Atos capítulo 2. Muitos. Mais de 3.000 almas foram salvas naquele dia. Paulo, ou melhor dizendo, pouco depois, os líderes judeus, naquele momento da cruz, o ridicularizaram, dizendo: ele confiou em Deus, Mateus capítulo 27, versículo 43, ou seja, afirmando o que ele sempre fez. Eles estavam certos, Jesus confiou em Deus, mesmo quando pregado em sua cruz. Nós olhamos para a direita e para a esquerda de Jesus, ele está entre os transgressores. Isaías profetizou que ele seria contado com os transgressores. Isaías capítulo 53, versículo 12. Mas nós olhamos abaixo da cruz de Jesus e vemos mais transgressores ainda. Soldados, espectadores, escribas, sacerdotes e outros líderes. Isaías tinha uma profecia para todos eles. Jesus intercedeu pelos transgressores. Isaías capítulo 53, versículo 12. Mas não perca outro texto profético de Isaías capítulo 53. Ele, Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Embora não estivéssemos ao lado de Jesus como aqueles ladrões ou ao pé da sua cruz, estávamos lá no lugar chamado Calvário. Ele levou o pecado de muitos, que somos nós, e fez intercessão pelos transgressores. Nós estávamos lá para ver sua dor. Nós não estávamos lá para ver a sua dor, nós sabemos hoje da sua dor pelo que está registrado, nem para ouvir suas palavras, mas seu perdão se estende a todos nós porque ele morreu por nós. Ele morreu para que pudéssemos ser perdoados, ele morreu para nos fazer bons, para que pudéssemos finalmente ir para o céu, salvos por seu precioso sangue. Pois o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Agradeça a Deus, pois eu agradeço a Deus pelo primeiro e repetido clamor de Cristo na cruz. Pai, perdoa-lhes. Você já se apropriou deste perdão
que se estende a todos. Deus pensou em você para lhe salvar. Por isso que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, você deve ser salvo, você precisa ser salvo. O apóstolo Pedro disse, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Esses versículos estão em Atos capítulo 4, versículo 12 e Atos capítulo 16, versículo 31. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro